Tô vendo muito Instagram, chega. Vou bloquear esse aplicativo, vou apagar minha conta, vou fazer outra coisa da minha vida. Tô viciado nisso. Aí você apaga e vai ver TikTok. E aí o TikTok toma a sua vida e você apaga o TikTok. E aí depois você vai pra um grupo de WhatsApp, você vai pra shorts do YouTube, você vai pro YouTube, você continua fugindo e achando que o problema é a rede social. Mas o problema não é a rede social. Não adianta deletar o Instagram. Isso não resolve o problema. Você precisa torná-lo tão insignificante na sua vida que você não tenha vontade de abrir aquele aplicativo. E no vídeo de hoje, eu vou te contar algumas coisas que você pode fazer para tornar o Instagram, o TikTok, essas redes sociais, as experiências digitais tão insignificantes e tão chatas na sua vida que você simplesmente não vai mais querer fazê-las. E esse vídeo está sendo gravado numa segunda-feira, depois de um final de semana, em que isso se aplicou muito na minha vida. Eu vou te trazer alguns exemplos para você entender como que é simples essa mudança. Ela leva tempo. Simples não quer dizer que é fácil. Provavelmente você vai levar algumas semanas para conseguir realmente sentir isso. Mas logo na primeira, se você fizer o que eu tô te falando aqui, você já vai conseguir identificar uma melhora. Uma vontade muito menor de mexer com o Instagram. E para mim, o segredo para parar, eu vou usar muito o Instagram aqui de exemplo, mas serve para outras coisas. O segredo para você parar de consumir o Instagram é você trocar ele por atividades que gerem experiências e momentos duradouros. E geralmente essas experiências não vão estar no mundo digital. Elas vão estar em experiências físicas, em pessoas, em atividades, em coisas que você faz no mundo real. E aqui eu vou me usar como exemplo, porque esse final de semana me mostrou muito isso, essa mudança que eu tenho feito na minha vida. Eu já falei aqui que eu não estou mais trabalhando aos domingos, que eu tenho atividades físicas, coisas que eu faço no domingo com a minha esposa. E esse final de semana foi muito especial. No sábado, a gente limpou a casa junto e tudo mais. E depois, à noite, a gente foi na casa de um casal de amigos comer cachorro-quente. E aí a gente levou o joguinho que a gente tem, que é aquele Jenga de tirar as peças, e ficou jogando com eles. Eu não tenho nem foto pra mostrar pra vocês, porque a gente não tirou foto, a gente não ficou com o celular, basicamente. Mas o fato da gente sair à noite e ficar com eles foi uma experiência muito física, muito real. A gente comeu o cachorro quente, depois a gente ficou conversando, ao mesmo tempo a gente tava conversando, depois a gente jogou o Jenga. E foi muito, muito, muito especial, porque a gente passou algumas horas vivendo experiências reais, com pessoas reais. Ninguém com o celular na mão, ninguém mexendo no Instagram, todo mundo focado naquele momento presente. Ninguém ansioso com alguma coisa que estava acontecendo, com uma mensagem que estava chegando, apenas vivendo esse momento. E será que você precisa de muito tempo para fazer isso? Não, a gente passou 3, 4 horas ali, mas 1 hora, se a gente fosse só comer, poderia talvez ser o bastante. 2 horas. O problema é que a gente sempre acha que não tem tempo para fazer esse tipo de coisa. Mas quando você vai ver o seu uso de tela de celular, esse tempo para fazer está sendo gasto vendo o Instagram, vendo o TikTok, vendo a vida de outras pessoas, ao invés de viver a sua. Já no domingo, um outro casal de amigos veio aqui almoçar. Eu fiz almoço para eles chegaram aqui por volta de 1 hora. Eu fiz o almoço para eles, a gente fez uma sobremesa. Eu cozinhei o almoço, minha esposa cozinhou a sobremesa. A gente comeu, a gente conversou. Eu mostrei os livros para ele, que ele não vinha aqui há um tempo. Na minha biblioteca, a gente conversou bastante, a gente tomou chimarrão juntos. E quando a gente viu, era 5h30 da tarde. Eles estavam indo embora. O tempo passou que a gente nem percebeu. Mais uma vez, ninguém mexendo no celular, ninguém vivendo outra vida, todo mundo conversando e se entretendo naquele momento presente. Trocando experiências, conversando e vivendo este momento que estava ali. E depois eu fui caminhar com minha esposa e quando eu cheguei, eu fiz o que eu tenho feito todo domingo, que é ligar para minha mãe e pro meu irmão. Eu mudei para muito longe e não tenho visto eles. Esse ano eu vi eles quando eu me despedi deles na mudança e eu não vi mais eles. Então eu tenho feito o compromisso de ligar de vídeo todo domingo pro meu irmão e pra minha mãe, que moram juntos. E eu ligo pra eles. E ontem eu fiquei 50 minutos conversando com eles. E se você parar pra pensar, 50 minutos no Instagram passam assim. Você vê um monte de reels, a sua cabeça fica... E quando você percebe, cara, passou 1 hora. E
conversando com a minha mãe e com meu irmão, percebo que eu conversei muito com meu irmão, a gente fala muito de meme, fala muito de futebol, de coisa que aconteceu. E eu morrendo de dar risada, tanto que minha esposa me olha assim e fala, pô, o que você tá rindo, né? Porque eu gosto muito de conversar com ele. E conversar com a minha mãe, e perguntar como é que foi a semana, o que eles estão fazendo. E isso gera uma experiência e gera uma memória duradoura, por mais que seja só uma conversa. Eu converso com ele, e aí eu falo pra minha esposa, o que vocês estavam falando? O que você estava dando risada? Porque são trocas de experiência com pessoas reais, por mais que seja no mundo digital, por mais que seja num celular, que eu não esteja fisicamente com eles, eu estou vivendo momentos que geram experiências duradouras. O exemplo de comer o cachorro quente com os meninos, o exemplo de chamar esse amigo para almoçar aqui em casa, o outro casal de amigos, eles contaram uma história de outra vez que eles foram em outra casa de outra pessoa e comeram. Aquilo gerou uma memória neles. E eu garanto que isso aqui vai gerar uma memória. Quando a gente for falar das vezes que a gente se encontrou, isso vai gerar uma memória. Pô, o que a gente comeu daquela vez? Pô, aquela vez que tu comeu, a gente fez tal coisa. Da última vez que eu fui na casa dele, que eu fui eu e minha esposa, ele fez um prato lá, uma empanada, uma comida empanada argentina. E eu lembro desse momento. A gente viveu esse momento. Então, a solução para parar de viver a vida dos outros, de olhar para a vida dos outros, de assistir muito Instagram, assistir muito TikTok, não tá em bloquear o aplicativo. E por mais que eu tenha o Screenzen, eu já falei aqui, que é um aplicativo que reduziu muito o meu uso de Instagram, ele por si só não basta, porque ele é só uma barreira. Você pode continuar vendo, mas ele precisa ser substituído por algo. Na neurociência, todo hábito ruim precisa ser substituído por um hábito bom para que você consiga eliminar esse hábito ruim. Se você fuma, você precisa substituir por alguma coisa que mexa na circuitaria do seu cérebro para que você consiga parar de fumar. Não é só parar de fumar. O que você vai fazer se você parar de fumar? Você precisa colocar algo no lugar do seu vício, do hábito que você não gosta. E isso, cara, eu não tenho amigos. Um livro. Eu percebi a quantidade de livros, eu já gravei um vídeo aqui, em maio eu li 7 livros. Em junho eu não sei quantos que eu li, não fiz a conta ainda. Mas de lá pra cá eu tô quase terminando Senhor dos Anéis, o primeiro livro. Eu tenho lido muito, muito, muito mais. Por quê? Porque eu simplesmente, quando eu chego da academia, o meu celular fica na cozinha, pronto pra despertar pro outro dia. Eu não pego o celular, eu não vejo Instagram, não vejo TikTok. Se eu vou assistir alguma coisa, eu assisto com a minha esposa no computador. A gente assiste juntos. Ninguém fica no celular. Então a gente tem vivido momentos físicos que geram memórias. Eu fui com a minha esposa. Todo domingo a gente tem feito alguma coisa diferente. Eu fui com a minha esposa no zoológico. Isso gerou um momento. A gente foi numa colônia aqui, tomar um café da manhã, colonial. Gerou um momento. A gente foi para São Paulo. Isso gerou um momento. Vão gerando momentos que você vai lembrando e guardando na sua memória. Eu te garanto que os 58 Reels que você vai ver, no tempo que você poderia estar fazendo outra coisa, não vão gerar nenhuma memória. Não vão gerar uma experiência, uma memória duradoura, momentos marcantes na sua vida. Isso é tão doido que ontem, no fim, quando eles estavam quase indo embora, esse casal de amigos, eu peguei e falei, vamos tirar uma foto, porque eu tenho esquecido de tirar fotos desses momentos. Porque eu tô vivendo tão intensamente aquele momento que eu esqueço. Meu celular fica longe, eu não lembro. Então eu tirei uma foto com eles. E eu nem postei, eu nem lembrei de postar no Instagram. E marcar eles no story, por exemplo. Porque eu tava vivendo aquele momento. Então, para mim, o melhor remédio e a melhor cura para todo o mal que as redes sociais e a tecnologia têm causado pra gente é viver experiências reais. Viver experiências reais com pessoas reais e atividades que geram momentos marcantes. Momentos de que você vai lembrar daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos. Eu te garanto que se você fizer um exercício agora, pegar uma folha e tentar lembrar dos momentos, seleciona uma pessoa, seleciona um casal de amigos, seleciona alguém, se você tentar lembrar dos momentos com essa pessoa, eu te garanto que esses momentos foram experiências marcantes para você. Experiências que vocês estavam vivendo algo físico, algo que gera memórias. Não foi, eu te garanto que não foi uma troca de mensagens apenas. Não foi um Reels que você mandou pra ele no Instagram. Não foi. Foi um momento que vocês estavam juntos.
fisicamente ou de outra forma, mas que vocês estavam juntos. Porque isso é a vida que a gente viveu durante milhares de anos. E eu trabalho com internet. Mas por trabalhar com internet, eu acabei indo para um extremo em que eu percebi que aquilo ali, eu estava usando o celular como uma desculpa de que estava trabalhando. Eu não estava trabalhando. Eu posso muito bem trabalhar no computador. E hoje é o que eu geralmente tenho feito. Eu preciso entrar no Instagram, preciso responder algum cliente, preciso responder alguma coisa. Computador. Celular, tenho usado cada vez menos. Para gravar, para ver outras coisas, mas tenho usado cada vez menos. Vive experiências reais, cara. Vive experiências reais. Você não vai conseguir largar o Instagram se você não tiver um substituto para ele. Você não vai conseguir largar o TikTok se você não tiver um substituto para ele. Não adianta apagar o aplicativo. Não adianta limitar o uso do aplicativo. Você precisa fazer algo no lugar disso. Esse algo pode ser ler um livro. Esse algo pode ser encontrar com um casal de amigos. Eu quero que tu faça essa experiência. Pode levar algumas semanas, mas o próximo final de semana, se você, todo mundo provavelmente trabalha que tá vendo esse vídeo, o próximo final de semana, ao invés de ficar no Instagram, escolha uma atividade para fazer que exija que você tenha que estar lá fisicamente, presencialmente. Eu e minha esposa fomos caminhar ontem. A gente não leva celular para caminhar. A gente não usa celular na academia. A gente vive esse momento juntos. Faça algo que seja 1 hora. Que seja um momento que você vai tirar para não estar com tecnologia. Para não estar vendo a vida dos outros. Faça esse exercício no próximo final de semana, no próximo domingo. 1 hora que seja. Não precisa passar o dia inteiro, como foi com a gente. Mas faça isso. Vai ser muito melhor. Eu te garanto que é muito melhor passar 50 minutos numa chamada de vídeo falando com seu irmão, com aquela pessoa que você não fala há um tempo, do que ficar vendo Reels no Instagram. Espero que esse vídeo te ajude. Espero que tenha aberto uma reflexão na tua cabeça. Porque eu tenho percebido como que a minha vida tem melhorado em 2025 por ter feito essas coisas. Essa escolha. Perfeito? Hoje eu nem vou te indicar um vídeo para assistir aqui na tela final. Eu vou te indicar só que faça. Faça isso no próximo final de semana. Faça isso hoje, se você puder. Ligue para uma pessoa que você está postergando ligar. Converse com ela por meia hora. Eu te garanto que isso vai ser muito melhor do que passar meia hora scrollando na tela do Instagram. Forte abraço. Até o próximo.